Olá pessoal, eu sou o Magari e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E no vídeo de hoje eu vou cumprir uma promessa até recente que eu fiz aí, no último vídeo de sebo que eu fiz. Mostrei lá uma propaganda da coleção Grandes Mestres Disney, na verdade Mestres Disney. E alguém sugeriu um vídeo sobre a coleção e era uma ideia que eu já estava tendo, então vamos botar em prática aqui. Vou falar um pouco sobre a coleção Mestres Disney. São 6 edições que a Abril lançou em 2005. Ela é inspirada na coleção de mesmo nome da Itália. Na Itália ela foi publicada de 97 a 2009, teve 37 edições. E ela aqui é no mesmo formato que na época, que começou em 2004, coleção do Barks da Abril, lá o melhor da Disney. E ela segue o mesmo formato, o mesmo projeto editorial, etc. A primeira edição abre com o Don Rosa, que fala um pouco da carreira dele, etc. É uma coisa que vai se repetir nas próximas edições ali. A gente tem algumas histórias marcantes do autor, tipo a primeira história, o Filho do Sol, etc. Todas essas histórias aqui, tanto dessa quanto da próxima Mestre Disney, que foi do Don Rosa, já saíram na biblioteca Don Rosa, que tanto a Abril quanto a Panini publicaram aí. Mas na época que essa história saiu aqui, as histórias do Don Rosa a gente só tinha em formatinhos. E você sabe, né? Os formatinhos da Abril, principalmente nos últimos anos, não eram lá essas coisas. Inclusive, tanto essa coleção aqui quanto esse negócio da publicação da Abril foi um dos motivos, talvez o motivo principal da desavença do Don Rosa com a Abril. Teve uma época que o Don Rosa não deixava ninguém usar o nome dele. Tudo bem, os personagens não são dele, então as editoras ao redor do mundo podiam usar à vontade. Quer dizer, mas para usar o nome dele, tipo como nesse caso aqui, Mestre Disney Don Rosa, tinha que ser uma edição aprovada por ele, etc. Tanto que a biblioteca Don Rosa depois foi, mas ele fala que várias editoras ao redor do mundo aceitaram, acataram essa daqui, mas a Abril nunca se deu ao trabalho de responder ele, de fazer essas coisas, apenas parou de publicar as coisas com o nome dele. Ao longo dos tempos, provavelmente o dinheiro falou mais forte, eles se acertaram. Tanto que a biblioteca Don Rosa, tanto a versão nacional aqui, e a dos outros países também, mas a versão nacional aqui é aprovada pelo Don Rosa. E os assuntos que ele falava é que ele não queria que o nome dele fosse publicado em material de pouca qualidade. Talvez uma indireta, bem direta para a qualidade, entre aspas, das publicações da Abril dos últimos anos. Enfim, aí vamos para a segunda edição aqui, dedicada ao Giorgio Cavazzano, que é uma coisa que acontece na coleção lá da Itália. A grande maioria delas é publicada, é focada em autores italianos, como não podia deixar de ser. Aqui na nossa a gente até teve uma boa variedade, apesar de que já eu vou falar mais pra frente ali de um negócio. Enfim, a gente fala de tem várias histórias do Cavazzano aqui, como sempre tem uma entrevista com ele, um resumo da vida dele, etc. Tem a das primeiras histórias do Cavazzano aqui. Tem coisas importantes não, mas interessantes. Por exemplo, nessa história, tem essa história aqui das cartas hipnóticas do Mickey. Tem essa história aqui da Estrada da Vida, uma homenagem ao Federico Fellini, um diretor italiano. Mas enfim, pra mim o destaque da edição é essa história aqui, a última, que é o Homem dos Patos, que é uma homenagem ao Carl Barks. Aqui conta que, tipo, o Carl Barks é um autor mesmo, um desenhista, um pintor que existe aqui no universo, e ele tem um acordo para pintar os quadros do Tio Patinhas, e vai uma repórter fazer entrevista com ele. Bem legalzinho. A terceira edição, a gente tem o Floyd Godfredson, que se o Barks é o Homem dos Patos, o Godfredson é o Homem do Rato, que aí negava a importância dele para o Mickey. E como acontece todas, tem a parte de biografia sobre o personagem, sobre o autor, etc. Que é o pai do Mickey nas HQs. Então, todos os artigos de todas as edições são bem legais, assim. Se eu tenho uma relutância, vamos chamar assim, com a qualidade das publicações da Abril naqueles últimos anos dela, uma coisa que essas edições especiais pelo menos tinham eram esses textos, expandiam um pouco bastante a leitura, tanto os textos lá da coleção do Barks que estavam saindo, quanto esses daqui, depois da saga do Tio Patinhas, que também vem nesse mesmo formato, etc. Essa edição aqui, essa coleção, ela saiu numa época que os quadrinhos Disney na Abril estavam meio em crise, meio embaixo. Essa foi o começo de uma retomada. A coleção do Barks depois teve aquela edição encadernada da história do lado da dinastia Pato, aí teve essa Mestre Disney, teve a saga do Tio Patinhas, todos nesse formatinho aqui de formato americano, com esse tipo de papel, etc. Foi um começo de uma retomada dos quadrinhos Disney, que depois, no 2005 pra frente, 2006, etc., começou a sair mais coisas assim, pelo menos de coisas específicas
especial aqui de as capa dura que a Abril lançou. As edições de linha e edições encadernadas continuaram a mesma meia boquice de sempre, mas essas edições especiais, cara, coisa que estavam valendo a pena na época. E aqui a gente tem várias histórias do Floyd Godfredson, dos Sete Fantasmas, especial. Coisa especial dele tem pra mim o destaque é a última história, a estreia do Mancha Negra. Legal que como elas são as tiras, elas são publicadas nesse formato assim vertical. No estilo das tiras de jornal mesmo que o Godfredson publicava. E também é o estilo do Anos de Ouro no Mickey, né? Que as tiras saíam nesse formato aqui. Mas enfim. A próxima edição aqui é outra do Don Rosa, que eu não vou me alongar nela porque a gente acabou de falar do Don Rosa ali e é só história também que saíram na biblioteca Don Rosa, etc. Mas uma coisa que eu quero falar é que eles podiam ter usado essa segunda edição do Don Rosa para publicar outro autor. Não sei se eles pretendiam publicar outras histórias, outros volumes, além dessas 6 aqui. Sei lá, 6 edições, tem 2 do Don Rosa, acho que muita coisa. Podia ter um Marco Rotto, um Paul Murray, etc. Não falo o Barks porque o Barks, como eu acabei de falar, ele já estava sendo publicado, as histórias completas dele no melhor da Disney nessa época. A gente tem número 5 aqui, a do Canini. Como eu falei, eu acho que alguma live, essa edição do Canini aqui é especial pra mim, porque além de ser... Tudo bem, o Canini não é a minha fase preferida do Zé Carioca. Eu já falei em algumas outras ocasiões que é dos anos 80, mas... são histórias muito boas e também porque eu tenho essa edição aqui autografada pelo próprio Canini em uma palestra, um bate-papo que teve com ele uns muitos anos atrás aqui em São Paulo. Eu fui e ele acabou autografando essa edição para mim. Eu não ligo muito para autógrafos, mas é uma edição que eu guardo com muito carinho. E aqui a gente tem várias também histórias. Tem a primeira história do Canini com o Zé, a primeira que aparece o Zé Paulista também, a estreia da Nacoseca e o especial dela, o grande chamariz dessa edição, além de todas essas histórias que são... vale citar que uma coisa que já me perguntaram alguma vez é que várias dessas histórias aqui saiu naquela edição do brasileiro chamado Zé Carioca, que eu já fiz vídeo aqui no canal também. Mas o que eu ia falar é que aqui a gente tem uma história inédita do Canini, que ele ainda era vivo na época, e ele foi convidado para fazer uma história especial, que é essa última aqui. É uma história inédita do... é uma história meio doida, não terá como explicar, mas é mais uma homenagem a toda a obra dele, assim. A gente vê aqui 3 formas da Rosinha, como que ele desenhava, os 2 Pedrão original e o Pedrão mais clássico, o Zé encontrando o Zé e o Nestor mais moderno. É uma grande homenagem, interessante também. E aqui a gente tem um comentário sobre cada história. Bom, e a gente termina a coleção com a edição número 6, que é do Romano Scarpa, que é outro mestre Disney italiano. A gente começa com essa aqui, o Sequestro Mirabolante. Tem a primeira aparição da Brigitte também nessa história, que é o último Balabur, que é uma personagem que eu não gosto muito, mas enfim, ela é importante aí. E tem a história dele com outros personagens, não só com os patos. Tem com o Mickey também, o Mickey Pateta. Enfim, foi uma coleção bacana. Eu gostaria que tivesse continuado por mais tempo. Mas enfim, como eu falei, a Abril aqui, os quadrinhos Disney em geral estavam meio numa crise. Mas foi o começo de uma boa retomada para esse tipo de quadrinho. Foi um bom nicho que a Abril conseguiu alcançar aqui. Gostaria que tivesse durado mais? Gostaria. Mas enfim, essa foi a coleção Grandes Mestres Disney que eu tinha prometido para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.